Oi, Bárbara, boa noite. Oi, Gustavo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado mais uma vez por você estar aqui, participando da nossa live, onde a gente já passou grandes pessoas por aqui, grandes pessoas do meu esporte, seus amigos. E como eu lhe falei anteriormente, você foi muito pedido aqui pelos nossos seguidores e para a gente é uma honra ter você. Tá bom? Muito obrigado, Bárbara. Obrigada a você pelo convite, Gustavo. Vi que vocês trocaram uma ideia com o Luiz Roberto, que é uma grande referência da profissão. Que bom que vocês conseguiram ouvi-lo, porque é um cara que é uma referência para mim. É um cara que tem muito por contar, né? Tem uma história linda dentro da profissão e é uma das pessoas mais disciplinadas e mais talentosas que eu conheço. Então, uma das razões também para eu estar aqui hoje foi porque eu vi que vocês conversaram com ele, enfim. E a gente está se conhecendo agora, né? Eu achei muito legal. E estamos juntos. Estou aqui para responder suas perguntas, o que você quiser saber, estou à disposição. Certo. Galera, vocês já podem mandar suas perguntas para ele. Ela vai responder no decorrer da live. Manda sua pergunta, seu elogio, enfim. Daqui a pouco ela vai responder todo mundo, tá certo? Bárbara, como eu sempre começo, eu pergunto primeiro como era a sua infância, como é que era a pequena Bárbara, se ela já gostava de futebol. Enfim, conte pra gente se você já gostava de esportes. Conte pra gente isso. Então, Gustavo, eu fui uma menina que cresci, assim, muito próxima ao esporte por uma questão de convívio familiar, né? Sempre fui aquela molecona da família, sempre meio que grudada com pai, irmão. E lá em casa, a minha família sempre incentivava muito a gente a praticar esporte. Então, não tive talento suficiente para nada, para virar atleta, mas muito pirralha, eu fiz de tudo um pouco, assim. Eu fiz... durante um tempo natação, tem gente até que acha que isso é piada, mas é verdade por causa da minha altura, né? Porque eu sou muito alta, eu tenho 1,77. Mas eu fiz ginástica olímpica durante um tempo, eu fiz vôlei, fiz um período maior, fiz 8 anos de vôlei. Enfim, na escola eu participava de campeonatos de handball, a gente tinha campeonatos da escola de handball, já o vôlei eu acabei de ir por clubes. Futebol em si foi mais assistindo como espectadora, nunca me aventurei criança nem adolescente a jogar. Eu comecei a jogar mais velha, com as peladas das meninas do trabalho, a galera que cresceu praticando esporte, eu acabei jogando um pouquinho, mas não levo o menor jeito. Vou pela diversão, mas não levo jeito pra coisa, não. E qual desses esportes que você praticava na sua infância você manjava? Você era boa? O vôlei ou a ginástica? Então, eu acho que um pouquinho o vôlei, porque eu acabei jogando durante mais tempo, fui federada, joguei um tempo, cheguei a ser pré-convocada para a seleção, né, porque eu era infanto-juvenil, enfim. Então, eu cheguei a ter uma mini carreira no vôlei, mas muito mini carreira. E o vôlei é uma coisa que eu sinto muita saudade, porque o que aconteceu, assim, chegou um determinado momento da minha vida, e isso é uma coisa que deve ser muito desafiadora para os grandes atletas, né? É que na escola é muito difícil você conciliar o esporte e as provas. E eu comecei a me prejudicar muito na escola. Porque o que acontece? Eu tinha bolsa para jogar vôlei, para estudar numa escola particular no Espírito Santo, uma escola que era referência, eu precisava dessa bolsa porque a escola era muito cara. Então, assim, eu comecei a me ausentar muito por causa do vôlei. Ficou muito difícil conciliar o vôlei com a escola. Então, chegou um momento que eu vi que eu não era uma pessoa fora da curva, que minha dedicação não ia fazer com que eu virasse atleta mesmo. E aí eu comecei a me ferrar muito na escola, tive que escolher. Aí eu saí. Mas eu sinto muitas saudades, assim, da época do vôlei. Eu lembro, de vez em quando, assim, que era um período muito gostoso. Minha família foi muito contra que eu parasse na época. Meu pai ficou super chateado, porque eles achavam que era muito importante também para o meu amadurecimento como pessoa, continuar praticando esporte, mas não dava para ter tudo na vida, não. Então eu tive que sair fora. Tá vendo aí, pessoal? Perdemos uma grande pessoa do esporte, uma grande atitude do vôlei, uma grande atleta, mas ganhamos uma grande jornalista. Foi aí, Bárbara, que você despertou essa vontade de ser jornalista ou foi um pouco mais para frente? Eu sempre fui aquela menina da escola comunicativa pra caramba, aquela que gostava de apresentar os trabalhos da escola, né? Enfim, eu sempre gostei muito de comunicação e todo mundo que olhava pra mim falava, cara, você vai desenvolver isso ao longo da sua vida porque é uma coisa que é nítido que você gosta de fazer, né? Só que o que acontece? Isso começou a se tornar mais maduro e virar de fato uma oportunidade ou uma possibilidade de profissão quando eu comecei a ficar ali no ensino médio para cursar o vestibular.
Então ali eu comecei a ver que era o caminho. E aí quando eu fiz o jornalismo, eu entrei na faculdade muito nova. Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei com 17 anos na faculdade. Muito louco você optar por uma profissão tão nova. Eu com 21 anos eu estava formada, para 22. Então eu comecei ali a ver que se fosse jornalismo eu trabalharia com esporte. Então eu fui amadurecendo ao longo da vida, mas eu acho que a comunicação ela sempre esteve comigo. E aí eu juntei o útil ao agradável, né? Eu consegui não me distanciar do esporte e estou aí até hoje. Você falou que começou a faculdade com 17 anos, eu também comecei a faculdade com 17 anos e me formei com 21, sou formador hoje em Educação Física, então algum ponto que a gente tem como... Deixa eu dar uma passada aqui pela galera, Bárbara, porque a galera tá mandando muita mensagem para você. O Vasconcelos está dizendo que acompanha você desde o esporte interativo, a gente vai falar sobre o esporte interativo. O André diz que você é muito gentil e uma grande jornalista. Galera, segue participando por aqui. Galera, vocês podem seguir participando, mandando suas mensagens, que no decorrer da live ela vai responder. Ô, Bárbara, e o começo da sua carreira? Conta pra gente como foi o começo da sua carreira, aonde foi? Eu vi que foi na rádio e na TV, foi alguma coisa assim, foi? Foi, eu comecei a trabalhar na Rádio Espírito Santo, lá no Espírito Santo. E aí foi aquela coisa de primeira oportunidade mesmo, então tudo era muito novo para mim, mas eu tenho, assim, muito orgulho de ter tido a oportunidade de viver o rádio. Porque o rádio te dá improviso, o rádio te dá cancha para muita coisa, sabe? O rádio te dá uma visão do jogo muito diferente, porque é tudo muito rápido, é muito desafiador, assim. Eu acho que o rádio é um dos lugares mais difíceis de se trabalhar. Então o rádio me deu base para trabalhar. Eu cobria clubes no Espírito Santo. O primeiro clube que eu cobri como setorista foi o Grêmio Esportivo Laranjeiras, que é um clube lá do Espírito Santo. E eu ia para os treinos e tinha o Mauro Soares, que era treinador na época da equipe, ele me tirava várias dúvidas que eu tinha sobre treinamento, sobre preleção, sobre jogos, esquema tático. Então eu comecei ali a me interessar muito e muito curiosa, queria estudar um pouco aquilo para ir amadurecendo e não virar uma pessoa que está ali na profissão por estar, né? Porque eu gostava de consumir aquele conteúdo. Então, eu queria passar ele de forma mais leve possível e de forma mais clara possível, né? Então, eu comecei na rádio. Depois da rádio, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV local da Band, que é a TV Capixaba. Inclusive, estou com uma live também marcada com o Ferreira Neto na semana que vem, que foi o cara que me deu uma oportunidade na TV. A primeira oportunidade que eu tive na TV foi porque ele me deu essa oportunidade, sou muito grata. E eu fiz faculdade durante esse período também. Então, eu estudava à noite, trabalhava de dia, muita gente faz isso, né? E quando estava perto da Copa do Mundo da África, eu estava para me formar, era meu último período, e aí foi a grande mudança, assim, que eu decidi abrir mão de um carro para poder ir para a África, fazer uma cobertura independente, para que eu pudesse ter um pouco de história para contar. Eu falo que eu sou uma grande contadora de história. E para mim, assim, sair do Espírito Santo, buscar uma oportunidade no Rio ou em São Paulo, sem nenhum conhecimento, quando eu digo conhecimento não é familiares em grandes empresas, mas amigos, pessoas que pudessem me orientar, eu não tinha ninguém. Então eu sabia que se eu tivesse uma experiência no meu currículo, uma experiência para contar para as pessoas, aquilo pudesse abrir portas para mim. E foi o que aconteceu. Então eu fui para a África, fiquei 40 dias lá, e aí fiz uma cobertura independente super legal, tive que comprar ingresso, não tinha credenciamento. Então toda a minha cobertura era de arquibancada, de torcedora mesmo, torcedora jornalista, né? Enfim, foi super difícil na época, porque hoje em dia você tem internet de tudo quanto é canto, mas em 2010 não era assim, né? 2010, cara, pra você falar com a família, você tinha que marcar no Skype ali, 1 hora por dia, não era essa coisa do WhatsApp, que você fica o dia inteiro conectado, né? Então foi assim, foi super legal, e acho que aí eu falei, eu tô pronta para buscar o que eu quero, que é seguir o meu sonho, que é trabalhar numa grande emissora, num grande centro, numa grande cidade. Foi quando eu fui embora de Vitória, depois disso, depois de voltar da África. Eu vim para o Rio, porque aqui eu tinha alguns colegas de profissão que eu conheci no Espírito Santo, então eu achava que aqui seria mais fácil em fazer contatos. E aí aqui tudo começou. Eu trabalhei na Rádio Popular AM de Duque de Caxias, foi meu primeiro emprego. Da Rádio Popular AM eu comecei a trabalhar no esporte interativo depois, fiz uma série de testes. No esporte interativo eu fui para a Band. Na Band eu trabalhei na Rádio Bradesco também e na Rádio Transamérica. E de lá eu fui para o Sport TV e agora somos um só, né? Então eu continuo no mesmo lugar, porque hoje eu trabalho para a Globo, trabalho para o Sport TV.
E assim, resumidamente, Gustavo, essa é a minha história. Comecei, já tem 10 aninhos de profissão, mais de 10 aninhos de profissão, mais de 10 aninhos. E a gente vai falar dessa história da África, da Copa da África, eu achei bastante interessante e bastante inspiradora. Mas me responde uma coisa, qual foi a principal dificuldade ou a maior dificuldade que você teve nesse começo da sua carreira? A maior dificuldade, Gustavo, é porque as pessoas não te conhecem. E assim, é muita gente querendo trabalhar com isso, né? Muita gente querendo trabalhar com jornalismo esportivo. Então, assim, a maior dificuldade foi chegar nas pessoas, foi conseguir falar um pouquinho com elas. Eu sempre falei, eu dei algumas palestras lá em Vitória, na faculdade que eu me formei, e eu sempre falei para as pessoas que não tem receita de bolo. Não é porque eu peguei e vendi um carro, fui para a África, as pessoas bem-sucedidas precisam fazer isso também. Pelo contrário, você tem que buscar dentro da sua intuição o que você acha que vai ser importante para você ser uma pessoa diferente. Porque eu sempre quis ser diferente, eu sempre quis contar uma história diferente. Então, quando eu comecei a conversar com as pessoas, e uma coisa também que eu falava nessas palestras, que eu já falei algumas vezes, é que ninguém é melhor do que você para vender o seu peixe. Então, o que eu fiz quando eu cheguei no Rio e quando eu busquei as oportunidades no Espírito Santo? Foi eu quis conversar com as pessoas, ao invés de ser aquela coisa do currículo, de ir lá deixar o currículo e ir embora, eu falei, cara, eu gostaria muito de me apresentar para as pessoas. Então, eu fiz isso. E eu acho que me apresentando para as pessoas, contando um pouco a minha história, as minhas ambições, eu acho que eu despertei alguma curiosidade nelas em me conhecer e conhecer o meu trabalho. Mas a gente não nasce pronto, porque uma coisa é você pegar, olhar para o Gustavo, o cara formado em educação física, com alguma experiência no mercado, e falar, vamos testar o Gustavo, porque ele já passou por aqui, já passou por ali, a gente tem essa referência. Quando você começa, ninguém tem referência sobre você, e você está aprendendo. Só que o mercado, ele exige que você esteja minimamente pronto. É difícil você chegar num lugar onde você pode estar cru, pode errar a beça, aprender, isso é um pouco utópico, não é? Na realidade isso não se aplica. Então, assim, o desafio foi convencer as pessoas que eu podia desenvolver o meu trabalho, que eu podia amadurecer, melhorar e, enfim, realizar esses sonhos que eu estava buscando. E eu achei muito massa essa sua história de vender o seu próprio carro para ir para a África do Sul, um país diferente, cultura diferente, para cobrir a Copa do Mundo, sem credencial, de forma independente. Conta pra gente, Bárbara, como foi essa experiência, como foi lá o dia a dia, a dificuldade que você teve. Achei muito interessante essa história. Cara, foi muito difícil essa viagem. Apesar de ter sido a melhor viagem que eu já fiz da minha vida, ela foi uma viagem muito difícil. Por quê? Porque a África, ela não tem a estrutura da Europa, por exemplo, assim, né? E a galera que eu viajei tinha ido para a Copa da Alemanha em 2006. Então, assim, você tinha camping para estacionar o motorhome, porque eu fiquei hospedada no motorhome, né? Eu não fiquei num carro, eu não fiquei num hotel. Então, assim, na Alemanha, eles tinham experiência, assim, camping muito seguro, muito fácil. Na África do Sul, não. Na África do Sul, todo dia a gente não sabia como a gente ia fazer para dormir. Porque os campings eram muito distantes, a gente não sabia se era seguro, a gente achou tudo muito estranho onde a gente ia. Então a gente começou a dormir em estacionamento de boate, em estacionamento de restaurante, de cafeteria, às vezes na rua. Então, assim, era o que dava para fazer, sabe? Então, esse foi um desafio, assim, bem complicado. Quando a gente chegou, a gente acabou tendo algumas surpresas, algumas dificuldades. E, assim, fora isso, era a questão da internet. Então, eu não tinha internet, eu não estava hospedada num hotel. Então, para postar o meu texto, eu tinha que correr numa cafeteria, eu tinha que conseguir achar um lugar para poder mandar um flash para a rádio. Então, era uma tensão diária de como seria aquele dia para poder entregar aquilo que eu tinha programado de entregar. Mas nada disso tira, assim, a maravilhosa viagem que a gente fez, todas as cidades que a gente percorreu. Tudo que a gente fez foi de carro, então a gente viajou milhares de quilômetros, sabe? Eu não dirigia porque eu sou ruim de volante, e lá é mão inglesa. Então ninguém deixava muito eu me arriscar. Mas os meninos acabavam trocando entre eles, né, na dinâmica de se revezarem. E assim, a gente comia em qualquer lugar. E tem muita história assim, da África, sabe? A gente desbravou o país, eu ouvia. Tinha jogos que eu não conseguia sentar no lugar para assistir, a gente ouvia o jogo na rádio. Então, assim, foi realmente, eu consegui respirar a cultura daquele lugar e como as pessoas estavam consumindo a Copa do Mundo na África. Porque diferente dos outros países também, Gustavo, muita gente foi para turismo. Então, assim, a África virou a África do Sul depois da Copa do Mundo.
né? É um fenômeno assim que essas grandes competições elas têm esse potencial, assim como a Olimpíada tem o potencial de transformar cidades em grandes lugares turísticos. A África passou por esse processo, mas quando a gente chegou na África, a África não era esse lugar que as pessoas viajavam para conhecer. Então, muita gente que foi para a África, a grande maioria que viajou para essa Copa, foi para ver a Copa do Mundo, não foi para turismo. Eu conheci muita gente muito viciada em esporte como eu. E ali eu tive a certeza, eu não tinha dúvida. Mas se eu tivesse alguma coisa de insegurança, assim, para dar um passo maior que a minha perna, aí eu tive a certeza que era uma coisa que valia a pena, porque eu realmente gostava muito. Tudo que você passou lá, essa experiência que você passou lá na África, qual a lição que você tira de vida, não para do profissional, a lição que você tira de vida dessa viagem? Eu falo muito de intuição, porque assim, ninguém virou pra mim e falou: ah, Bárbara, vai pra África porque ela vai ser boa pra você, vai ser boa pessoalmente, vai ser boa profissionalmente. Não, foi uma ideia que eu tirei aquilo da minha cabeça e eu segui a minha intuição. E a viagem, ela foi muito surpreendente, porque como eu tive muitos imprevistos, eu tive que improvisar, eu tive que amadurecer naquela viagem, eu tive que me relacionar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu conhecia uma pessoa do motorhome, então nós estávamos em 5. Então ali cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de organizar as coisas. Eu sou super bagunceira. Então eu vi que os meninos, eles tentavam ser educados comigo, mas tinha uma hora que eles queriam me matar, entendeu? Porque eles achavam que eu estaria ali para ajudar na organização, mas eu era a que mais bagunçava. Fora jogo de cintura para lidar com dias que eu não tinha como tomar banho quente. Então na África estava muito frio, muito, muito frio. A gente pegou 0 grau, menos de 0 grau, e eu tive que tomar banho gelado. E assim, a mulher tem a coisa do cabelo. O homem, ele se passar um dia e meio sem tomar um banho, sei lá, porque ele se vira. A gente não, eu acho, assim, eu tinha mais dificuldade, mas eu fiquei. Então foi isso, eu aprendi muito. E eu vi que eu sobrevivo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, depende muito do que me move para estar ali. Além de tudo, você foi muito corajosa também. Segundo a intuição, mas também você foi muito corajosa, muito determinada, e eu acho que, com certeza, isso se sobressaiu muito nessa sua história. A galera segue participando por aqui. A Giovana tá dizendo que a sua história é linda e inspiradora. O Diego tá falando que baita história, exemplo. Deixa eu ver aqui, o Vitor tá dizendo que você é um exemplo, guerreiro e merece tudo que vem colhendo. Enfim, a galera segue participando aqui com você. E Bárbara, logo após que você você voltou para a África, você foi morar no Rio de Janeiro, na República. Eu li algo sobre isso. E lá você foi para o esporte interativo, trabalhou numa rádio. Conta pra gente essa experiência que você teve no Rio de Janeiro e logo após trabalhar no esporte interativo, que era um canal assim, meio que conhecido do público. Então, o esporte interativo ele foi uma escola para mim. Porque quando eu cheguei lá, eu trabalhei em diversas áreas. Eu trabalhei como apresentadora, eu trabalhei como repórter e já trabalhei como comentarista. Então ali eu pude explorar um monte de coisa que eu já queria desenvolver. E foi uma escola, porque ali as pessoas sabiam que eu estava iniciando um processo de amadurecimento dentro dessa profissão, sabiam que eu estava aprendendo, que eu tinha muito que evoluir, que eu tinha muito que melhorar, e eu acho que essas pessoas tiveram muita paciência comigo, porque eu cheguei totalmente crua. Eu tinha uma experiência em Vitória, mas ok, era um início, né? Eu não era nem formada, imagina. Então, assim, e eu tive que lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu não estou me vitimizando, porque acho que foi super importante para me transformar na pessoa que eu sou hoje, no sentido de eu sair da minha cidade, morava numa república com pessoas também que eu não conhecia, então tinha uma vivência de vida muito diferente que eu estava vivenciando naquele momento, e uma oportunidade de trabalho que me desafiava muito. Então eu, muito nova, tive que amadurecer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, muito rápido, eu não tinha muito tempo para perder. E foi super difícil na época. Hoje eu olho para trás, assim, acho que como todas as pessoas, quando têm suas experiências de vida, quando elas olham para trás, elas enxergam como elas supervalorizaram algumas situações. E eu acho que eu realmente cheguei muito crua no Rio em todos os sentidos. Eu caí, uma menina de Vitória, do Espírito Santo, caiu numa cidade gigante como o Rio, que tem de tudo nessa cidade, né? O Rio é uma cidade que eu falo que me Eu acho que não dá para levar o que eu vou falar agora ao pé da letra, mas eu comecei a ver um pouco mais de maldade nas coisas, assim, porque o Rio é muito louco, sabe? Apesar de muita gente achar que não. Mas, enfim, nesses últimos
10 anos que eu faço de Rio de Janeiro, eu sou uma outra pessoa daquela que eu cheguei aqui. Eu devo muito a todos os aprendizados, dificuldades que eu tive no início, quando eu cheguei aqui. E sua passagem na Band, como é que foi? Você já teve uma experiência pelas rádios anteriores, teve uma experiência do esporte interativo. Na Band você estava um pouco mais maduro, você já sabia de mais coisas, né? A Band foi uma experiência muito legal, porque eu tive contato com a Renata Fã, que era uma mulher que eu via lá do Espírito Santo e achava o máximo, assim, né? A forma como ela fazia o trabalho dela. E eu falo sobre a Renata com muito carinho, porque a Renata, ela consome muito futebol como eu, assim, ela também gosta muito. E eu lembro que, assim, eu era da Band do Rio, eu fazia muita matéria para rede, muita matéria que ia para o Brasil todo, e eu fazia links da redação do Rio de Janeiro com o Denilson e com a Renata. O Denilson foi um cara também que eu acabei nesse processo todo conhecendo e tendo alguma amizade. E o que acontece? Eu ia para São Paulo só para ver eles de perto trabalhando. Então, quando eu tinha folga no Rio, eu já trabalhando na Band, eu ia para São Paulo e acompanhava o jogo aberto, assim, por livre e espontânea vontade. Eu ia e eu queria aprender um pouco com eles aquela dinâmica, né? E ficava bem surpresa, assim, com o domínio que a Renata tinha do assunto e como ela consumia aquilo, como ela gostava. E ela comanda, né, uma mesa de debate na TV aberta para São Paulo, e aquilo me deixou, assim, aquela estrutura da Band, enfim. Aquilo era um aprendizado muito grande para mim. Foi uma passagem super interessante, foi a passagem da rua mesmo, onde eu fiz transmissões de futebol. Foi quando eu ia para clube, eu cobri muitos clubes aqui no Rio. Eu cobri o Vasco, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Eu cobri o título do Fluminense em 2012, praticamente o ano todo indo para o clube. Eu fui muito ao Flamengo também. Foram os clubes que eu mais fui, Botafogo também, mas mais esses 3. Então foi a experiência da rua, de chegar no clube, não ter notícia, e você tentar aqui, tendo pensar num personagem. Às vezes o jogador que vai dar entrevista coletiva não é o jogador que você esperava, não é um dos principais do grupo, então você tem que tirar leite de pedra dali. Então foi um amadurecimento também, um processo de amadurecimento dessa minha carreira, muito interessante. E você, eu me acompanhava, já, né, desde o tempo aí do jogo aberto, que foi o tempo que eu lhe conheci. Você fazia muito Flamengo, eu lhe conheci mais por conta do ano do Fluminense. O Fluminense esteve criando com o Fred, enfim. Isso. Você fazia muitas reportagens do Fluminense. E em 2013 você chegou no Sport TV. Até então, até aquele momento, foi a sua grande responsabilidade que você iria tomar na sua carreira? Foi o seu grande momento? O título do Fluminense em 2012, você diz? Não, a sua chegada no Sport TV. Sim, assim, a chegada... Eu assim, para ser bem sincero, eu achava que a Globo era uma coisa muito distante da minha realidade. Vou te falar por quê. Porque eu não sabia como chegar ali, né? Eu falava, cara, eu nunca vou trabalhar nessa empresa, é muito difícil, é muita gente querendo trabalhar ali. Como é que as pessoas vão me conhecer? Como é que as pessoas vão me dar uma oportunidade? E aí, o Sport TV, ele me deu uma grande lição, que foi a seguinte: sempre tem alguém te vendo, né? Sempre tem alguém te acompanhando, sempre tem alguém te observando. Por isso que não dá para dar mole. Quando eu falo que não dá para dar mole, não estou falando de que você não pode errar, mas que você não pode afrouxar a corda mesmo. Porque as pessoas se você tem sonhos, se você tem ambições, você não pode deixar de acreditar que alguém está observando o seu trabalho e que isso pode ser muito importante para você. Porque quando eu fui fazer o teste para o Sport TV, o Gustavo, que era o chefe do programa que eu comecei, que foi o Tá Na Área, ele virou pra mim e falou assim: você é a Bárbara da Band. Eu achei que aquelas pessoas nem me assistiam, é difícil você ter esse termômetro de quem te vê, quem te acompanha. E ele já queria fazer um teste comigo para aquela vaga, já era uma coisa que ele estava pensando em fazer. Então, quando eu passo por todo o processo de pilotos, que a gente chama, que são os testes pro Tá Na Área, que eu entro no Sport TV, é uma virada muito grande, porque era um sonho muito distante. Era uma coisa que nem eu mesma acreditava. Então, a partir dali, eu realmente comecei a perceber que as coisas dependiam muito de mim, que eu era uma pessoa de muita sorte, apesar de ser uma pessoa muito dedicada. Eu acho que a gente tem que ter sorte também, essas duas coisas andam juntas, e que eu precisava jogar isso ao meu favor, assim, que eu precisava me dedicar cada vez mais, que as coisas iam dar certo. Aí a minha confiança, ela triplicou. Ali eu entendi que o caminho estava aberto, e se eu ralasse, eu ia conseguir as coisas que eu gostaria. Eu já falar sobre os programas que você fez no Sport TV, principalmente o Tá Na Área.
Mas antes, deixa eu passar aqui pela galera. O Chico Neves está dizendo que você é pé quente, deu sorte pro Fluminense. Ele também está dizendo sucesso, Bárbara, vida longa. O Thiago está pedindo um abraço para Pernambuco. Renata Silveira, narradora do canal Esporte, está dizendo que você é maravilhosa. Ela que é maravilhosa demais. Sou fanzaça. Que talento, cara. Que talento. Sou fanzaça dela. Maravilhosa. Narra muito. O Marcelo está dizendo que você é o mestre do jornalismo. Quem me dera. Mas eu agradeço pelo mestre, então eu agradeço. Eu vi você assistindo o documentário do Barcelona. Você gosta do Barcelona e gosta do Messi, né? Gosto muito, gosto muito. Acho que o Barcelona é uma grande escola. Acho que grandes coisas que aconteceram no futebol, grandes feitos eu vi no Barcelona. A gente fala do Romário, do Ronaldinho, do Messi, de grandes caras que passaram por lá. Gosto do clube e principalmente nos últimos anos por tudo que o Messi tem feito lá. Então acabo pelo Messi também tendo um carinho muito grande pelo Barcelona. Mas essa série, que é maravilhosa, porque ela conta alguns bastidores que são muito distantes da nossa realidade, é muito triste, porque o final é muito ruim pro torcedor do Barcelona, pro admirador do Barcelona. Então eu terminei meio na bad vibe, mas vale a pena assistir. Depois eu não torço pro Barcelona, eu dificilmente assisto o jogo do Barcelona porque eu não gosto do Barcelona. É mesmo? Essa coisa Você é Real Madrid. Justamente, sou Real Madrid, Aí tem essa rixa com o Barcelona, mas vou assistir sim o documentário, basta ter um tempinho. Bárbara, e como foi apresentar o Tá Na Área? Eu me lembro que você começou com o Antero Neto, um dia desse você estava até fazendo uma live com ele aqui, achei muito legal a live de vocês dois. Conta como foi esse começo lá do Tá Na Área, e você também fez gol, fez vários outros programas, e também você fez programas com o Thiago Oliveira, também um grande apresentador, um grande jornalista. Conta pra gente essa sua experiência nos programas do Sport TV. Então, eu comecei no Tá Na Área com o Antero. O Antero é o grande irmão que a profissão me deu, assim, porque eu cheguei no Sport TV, cara, era tudo muito novo. O Tá Na Área é um dos programas mais difíceis que eu já apresentei. Eu falo isso sempre para as pessoas terem a ideia que é um programa extremamente desafiador. Tem muito improviso, é um programa que se baseia nas entradas ao vivo dos repórteres. Então, assim, tem vivo que cai, tem vivo que não sobe, tem problema em treino, tem problema na internet do repórter. Então, a gente acaba tendo que improvisar muito ali. Às vezes a gente está no ar, Gustavo, pra você ter uma ideia, a gente está no ar, assim, preparando para chamar um vivo. Vamos então ao Ninho do Urubu, falar com o repórter Eric Faria sobre o treino do Flamengo. Aí vem o editor-chefe do programa no ouvido, não chama não, porque não deu problema. Então, assim, é um programa com uma dinâmica muito diferente, a mais diferente que eu já vivi. E o Antero é muito safo, o Antero é muito experiente, o Antero é narrador, o Antero é um dos caras mais talentosos que eu já trabalhei. Então ele me dava sustentação naquilo, assim, porque eu ficava nervosa, eu ficava insegura. E ele foi me dando base, ele foi me empoderando, ele foi me ajudando. E aí o Antero acabou saindo, virou narrador, voltou a ser narrador, né? E aí eu trabalhei com o Thiago durante 4 anos e a gente teve uma parceria que foi bem desafiadora para nós dois também. O Thiago vindo de uma outra emissora, eu também ali há pouco tempo, 1 ano, então foram 4 anos de aprendizado para os dois. E nesses 4 anos eu apresentei o Gol nas férias, que foi super divertido. Era um programa muito leve, hoje não está mais na nossa grade. Eu tive a oportunidade de participar do Troca de Passes como apresentadora, que foi para mim assim, um grande salto, porque eu queria estar naquela posição, era uma coisa que eu gostaria de fazer. Aí eu comecei a participar de Bem Amigos como comentarista, agora um pouco mais recente do Seleção Sport TV, já participei do Redação, zerei os programas da casa. Apresentei Sport TV News. No Sport TV eu fiz todos os programas, assim, não me faltou nada. E cada programa me trouxe um aprendizado diferente. Você pode falar assim, por exemplo, o Egol, né? O que o Egol me desafiava? O Egol me desconstruía como apresentadora, porque o Egol não era um programa de boleirona, assim, de quem gostava de falar de tática, gostava de... O Egol era um programa de entretenimento, que era uma coisa mais leve, mais divertida, tinha algumas sacadas mais engraçadas. Então, eu fui desenvolvendo esse meu lado também, ficava mais solta, era um programa ainda mais desafiador nesse sentido. O Sport TV News era um jornal, que tinha teleprompter, né, que tinha que ficar mais séria, que era uma coisa mais
né, que cobrava mesmo de mim uma concentração maior dentro daquele conteúdo, sem muitos improvisos. E o Tá Na Área já é uma coisa que, como eu te falei aqui agora, você tem que improvisar muito, o programa muda muito, as coisas acontecem, enfim. Cada programa tem seu desafio, não tem um programa, nenhum programa é igual ao outro, sabe? E foi no Tá Na Área que você fez, no Tá Na Área junto com o Thiago, que você fez a cobertura da Copa do Mundo de 2014, não é isso? Isso. Foi minha primeira grande cobertura. A gente fez no estúdio, a gente ficou no Rio, a gente não fez uma cobertura fora do Rio. Mas foi super legal, foi a nossa primeira experiência mesmo juntos, foi maneiro. E as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, um evento muito grande no seu país, onde você entrava diariamente na casa das pessoas, nos jogos, com o Bom Dia Sport TV, com a Domitila, se não me engano. Conta pra gente como foi os Jogos Olímpicos e a experiência de cobrir esse grande evento no Brasil. Cara, a Olimpíada ela foi uma coisa muito louca pra mim, porque era um programa que começava às 7 horas da manhã, terminava às 9, então eu ficava o dia inteiro no Parque Olímpico, cara. Acho que não tem nenhum lugar do Parque Olímpico que eu não fui, assim. E a Olimpíada, diferente da Copa, que você tem os jogos espaçados, ela tem uma dinâmica em que, assim, de tarde é uma coisa, à noite esquece a tarde, assim. À noite já é um outro acontecimento, já são outras coisas acontecendo, outras competições, outras medalhas saindo. Então eu lembro que assim, era muito conteúdo, era muita coisa para estudar. Esses dias eu peguei meu caderno, até o caderno que eu estou usando. E quando eu abri o caderno, assim, eu caí dentro de coisas que eu tinha notado na Olimpíada de 2016. Assim, eu fiquei super nostálgica nesse dia, porque eu nunca tinha feito parte de uma cobertura de Olimpíada. Era uma responsabilidade muito grande, porque o Sport TV tinha 16 canais, ainda tinha a cobertura da Globo. O nosso programa abria a programação do Sport TV, então a gente tinha 2 desafios aí. Contar um pouquinho do que tinha acontecido à noite, que era mais natação e atletismo, e aquecer o dia, porque nada tinha ainda acontecido. Mas a gente não podia voltar muito no dia anterior, na parte da tarde e da manhã, porque os outros programas do Sport TV já tinham falado sobre aquilo. Então a gente tinha algumas decisões editoriais muito desafiadoras, assim, sabe? Não à toa que a gente chegava na redação 2 horas da manhã e a gente ia pro Parque Olímpico às 5. Assim, a gente colocava a mão na massa mesmo para colocar o programa no ar de madrugada. E algumas vezes eu fui trabalhar virada, inclusive, no vôlei de praia, na medalha de ouro do Alisson, eu trabalhei virada. Eu fiquei mais de 24 horas sem dormir, porque eu queria muito assistir, era lá em Copacabana. Então eu lembro que choveu pra caramba, eu passei em casa, na volta só tomei um banho, fui pra redação, que é na Barra, onde eu já morava. Enfim, então foi uma cobertura incrível. Estava na expectativa de participar da minha segunda Olimpíada agora, né? Eu estava escalada para Tóquio. Mas tivemos esse grande imprevisto, não vou chamar de pequeno imprevisto, mas se tudo der certo, ano que vem estaremos lá. Vamos falar sobre, já falar sobre a sua central da Copa que você fez. Vamos falar também sobre assumir o esporte espetacular, o comando do esporte espetacular. Mas 2018 foi seu grande ano na carreira? Foi. Nossa, 2018 foi um ano muito especial para mim, porque foi a minha primeira oportunidade na Globo. As coisas começaram a acontecer, assim, foi um ano em que o Sport TV e a Globo viraram um só, e aí, enfim, eu tive feedbacks, assim, muito legais do meu trabalho, das coisas que poderiam acontecer para mim. Quando eu recebo o convite do Thiago Leifert para trabalhar na Central da Copa, e a Central da Copa foi uma coisa muito incrível, porque o Thiago é uma referência para mim. O Thiago é uma das pessoas também mais inteligentes, mais talentosas que eu conheço. O Thiago tem um texto incrível, o Thiago tem uma naturalidade no ar incrível, que eu me espelho assim, eu olho pro Thiago, eu acho que é um modelo, sabe? Porque para mim, tem uma coisa no jornalismo esportivo, assim, que eu tomo muito cuidado, é que tem muita gente que acha que a linguagem tem que ser a linguagem engraçada, assim. Porque hoje em dia ser jornalista no âmbito esportivo você tem que ser engraçado. Não é bem isso, assim. Eu acho que a linguagem que se exige hoje, por todas as transformações que essa profissão passou, é uma linguagem leve. É uma linguagem que a pessoa de casa entenda com clareza, com tranquilidade. O esporte ele é entretenimento, o esporte ele é alegria, o esporte é emoção. O Thiago ele é engraçado no ar porque ele é engraçado. Então ele não vai pro ar para fazer piada e para ser engraçado. Ele é engraçado por natureza. Então aquilo vai pro ar.
Então, quando eu trabalhei na Central da Copa, que eu via o Thiago apresentando a Central, eu olhava para as tiradas dele, olhava para o jeito que ele lidava com a gente, pelas brincadeiras que ele fazia com o próprio diretor, que é um cara muito especial também, que foi um aprendizado gigante trabalhar com ele, que é o Rodrigo Dourado, que é o mesmo diretor do Big Brother. E eu via que aquilo era muito intuitivo dele, que era uma coisa muito da natureza dele. E eu olhava para ele e falava, cara, a apresentação em televisão para mim é isso. Então eu absorvi todo aquele conhecimento do Thiago. Fora o Júlio César, que é um monstro, como pessoa e como profissional. Fora o Caio Ribeiro, que é outra grande referência em tudo. Fora a Bárbara Labres, toda a equipe que trabalhava com a gente de edição. O estúdio era um negócio inacreditável, assim. O estúdio era lindo, tinha plateia, que eu nunca tinha trabalhado com plateia. Então, assim, terminava o programa, a gente ficava ali tirando foto com aquelas pessoas, recebendo um baita carinho. Eu falava, caramba, por que essas pessoas gostam tanto da gente? Então, foi um ano incrível, foi lindo, assim, e eu tenho saudade de 2018. 2019 também foi muito bom. Difícil escolher um ano, eu sou muito privilegiada, assim, eu tive anos muito especiais na minha carreira. Deixa eu te perguntar agora de bastidores. O Caio Ribeiro é sempre calmo daquele jeito, ele nunca sai do sério? Não, nunca. Eu nunca vi. Eu não sei em casa, mas eu nunca vi, assim. O Caio é um cara muito educado, o Caio é um gentleman, um cara diferente, um cara que tem uma visão de mundo da profissão. E o que acontecia com o Caio? Minha experiência com o Caio era a seguinte: eu nunca tinha trabalhado em TV aberta. E a Globo, diferente do Sport TV, que a gente fala pra caramba, igual eu tô falando pra caramba aqui, porque eu falo muito, na TV aberta você tem que dar o recado. A TV aberta você não tem 3 minutos pra dar uma opinião, você tem que dar o recado. Então você tem que pegar em 10, 15, 20, 30 segundos e escolher a mensagem que você quer passar. Você não pode dar muita volta, senão você perde o fio da meada e perde a oportunidade de dar o recado. E eu acho que o Caio faz isso com excelência. O Caio pega uma situação, tem 4 segundos e ele entrega a opinião sobre aquilo. Então eu comecei a observar aquilo, observar o timing dele, e no programa ele me dava feedbacks. Então quando ele achava que eu tinha ido bem numa opinião, ele falava, isso aí, Coelho. Ele me chama de Coelho. Isso aí, Coelho, ó. É isso, o recado é esse. Dá o seu recado, cara, dá o seu recado, porque o tempo é curto. Então é uma escola trabalhar com ele, e ele é calmíssimo, ele é um cara super do bem. E no mesmo ano você recebeu, né, a responsabilidade e o prazer de apresentar o Esporte Espetacular, que é um programa nobre da casa, um programa que muitos anos já no ar. Conta pra gente, Bárbara, como é que você recebeu esse convite para assumir o Esporte Espetacular? Quando é que caiu a ficha? Não sei se até se caiu a ficha ainda, mas deve ter caído. Como é que foi essa sua experiência? Como é que está sendo essa sua experiência no Esporte Espetacular? E como foi esse convite? Gustavo, quando eu recebi o convite, eu tive que me conter muito na hora, porque eu recebi o convite dos meus chefes, dos meus superiores. Eu não queria que passasse uma imagem para ele que eu estava deslumbrada, como a gente chama, mas eu estava emocionada porque eu sabia o que aquilo representava para mim. E eu não esperava. Eu esperava que a Central da Copa me pudesse abrir portas bem aos pouquinhos, sabe? Eu achei que eu poderia começar a fazer uma coisa ou outra na Globo, uma oportunidade, uma folga, mas apresentar o Esporte Espetacular assim como titular e num processo de escolha da Fernanda de ir para um outro espaço, para o entretenimento, foi uma coisa que, assim, eu saí daquilo, eu não sabia nem como contar pra minha família, sabe? Eu falei, gente, isso não pode ser verdade, isso não tá acontecendo. E eu não sei se a ficha caiu, porque eu sou a mesma pessoa, eu continuo fazendo o meu trabalho. A diferença, Gustavo, é que hoje mais pessoas me assistem. Mas não tem nenhuma diferença do que eu fazia no Sport TV, do que eu fazia em outros momentos da minha carreira. Eu sou a mesma pessoa. E eu acho que hoje eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de falar com milhões de pessoas pelo Brasil. Mas, tecnicamente, eu faço a mesma coisa que eu sempre fiz. E eu acho que eu tenho muito amor pelo que eu faço. Muito amor. E eu acho que é por isso que eu me dedico e que eu gosto tanto de trabalhar com isso. Demorou para a ficha cair quando você recebeu esse convite? Vou te contar que antes de falar com você, eu estava deitada aqui no chão da minha sala, viajando em umas fotos antigas, assim. Sei lá, acho que tá todo mundo com muita saudade de viajar, as pessoas estão com saudade de estar com as pessoas que a gente ama. E eu voltei lá em 2018 no meu roubo de câmera, assim. Aí eu cheguei a uma matéria que saiu sobre quando anunciaram que eu seria substituta da Fernanda. E aí minha ficha deu uma caída.
hoje. Porque já tem 1 ano e meio, e é sério, eu tenho 1 ano e meio isso. E aí eu comecei a viajar, eu falei, cara, tem 1 ano e meio que eu tô no Esporte Espetacular, assim, isso é muita coisa. Já é uma história dentro desse programa. E aí eu fiquei viajando aqui hoje. Não é uma coisa que eu paro e penso, nossa, eu apresento Mas às vezes quando eu lembro e que eu volto um pouco no tempo, essa ficha cai. Hoje foi um dia que eu tava bem nostálgica com isso. A Fernanda foi uma pessoa muito importante no dia da minha estreia. Ela foi uma pessoa que me falou coisas muito legais, uma pessoa muito legal, muito incrível, muito iluminada, muito talentosa também. E fico feliz de ter sido a pessoa que seguiu aí o grande trabalho que ela fez. Não é do meu jeitinho, com a minha personalidade. Acho que cada um tem um jeito de conduzir, de trabalhar. É muito bacana mesmo a sua história. Achei engraçado essa parte que a ficha caiu no dia que você tá vendo as coisas aí. Deixa eu passar aqui pela galera, senão a galera vai me cobrar bastante no direct, Bárbara. A Thalys está dizendo aqui que você é uma grande pessoa e ainda vai muito longe. O Patovani está dizendo que dá um beijo para você. O Cristiano dizendo que você é incrível. Enfim, a galera segue participando por aqui. Agora, Bárbara, conta pra gente a experiência da Copa América, que você cobria a seleção na Copa América, estava ali no dia a dia, você fazia você ia para a porta do estádio, convivia com os torcedores, sabia de histórias. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, a Copa América foi uma experiência assim, de tanto aprendizado para mim que, cara, cobrir a seleção brasileira era um sonho. Porque eu gosto disso, eu fui para uma Copa do Mundo na maluquice que eu contei para vocês, eu tenho uma ligação com a Copa muito especial por conta da minha experiência na África. E, cara, é cobrir a seleção brasileira. Então, o que eu fazia? Qual era a minha obrigação? Eu era flecheira, que a gente chama da pessoa que é responsável pelos flashes durante a programação, e eu ficava com a parte da manhã. Então eu fazia Globo e Sport TV de manhã. E aí, o que eu fazia na parte da tarde? Eu ia pro treino. Por que eu ia pro treino? Porque para mim não fazia sentido eu recolher um número de informações à noite ou no outro dia de manhã para me preparar se aquelas informações não fossem apuradas por mim. Porque eu tenho o meu jeito de transmitir. E quando eu tenho o meu jeito de transmitir, com a minha personalidade, com as coisas que eu acredito, eu preciso estar lá para ver. Eu falo que o esporte você pode estudar ele, você pode ler, você pode... Tem 1000 biografias aí pra gente aprender tanta coisa, filmes, séries. Tem que ver mesmo. Eu acho que é uma grande fonte de aprendizado. Mas para mim o esporte se vive. E para mim ir ao treino, ver a forma como o Tite falava com os jogadores, ver que o treino é fechado, ver o treino dos goleiros, que aliás foi o que mais me impressionou de treinamento. 3 monstros, a gente, não tem cabimento os 3. Assim. O Alisson, o Ederson e o Caio, para mim, o Alisson, Caio, maluca, Ederson, Alisson e Cássio, para mim são assim os 3 melhores goleiros do mundo e estão na seleção e a gente acaba valorizando pouco, na minha visão. Então, por exemplo, no Bom Dia Brasil era um flash de informação. No Sport TV News eu vinha com mais informações. No Redação eu era uma repórter, uma flecheira, mas eu fazia parte da mesa. Então era opinião. E tudo aquilo que eu tinha era porque eu tinha ficado no treino à tarde, que não era minha obrigação, e participava também da entrevista coletiva. Então eu respirei 30 dias de futebol, viajei o Brasil inteiro, sofri com a seleção quando foi para os pênaltis contra o Paraguai, comemorei quando ganhou da Argentina e tive a oportunidade de fazer o Esporte Espetacular ao vivo no Maracanã domingo de manhã e depois cobrir a final quando o Brasil vence o Peru e é campeão da competição. Então sou pé quente. Tenho que ir para a Copa do Catar porque o Hexa vem. Com certeza. Teve uma pessoa que perguntou, falando em Copa, eu vou perder o nome aqui, eu não vou achar o nome dela. Ela perguntou o que está faltando, na sua opinião, a seleção ganhar uma Copa do Mundo. Está faltando a Bárbara lá? Acho que está faltando. Acho que se eu for é um bom componente aí, porque eu sou pé quente, eu já provei isso. A nossa seleção, eu acho que a gente vai ter um caminho muito difícil, até pelo ano que a gente teve um esvaziamento muito grande no nosso calendário. Eu acho que vai depender muito dos testes que a gente vai passar, tá? Eu acho que a gente precisa... Eu sei que isso é um pouco redundante, mas é a minha opinião também. A gente precisa testar o nosso futebol com grandes escolas,
Não dá pra gente ficar só aqui no nosso mundinho, que é a América do Sul, testando e fazendo amistosos contra seleções que a gente vai conhecer nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas também são bem desafiadoras. A seleção vai jogar contra o Uruguai, contra o Paraguai, contra a Argentina. Eu acho que a gente precisa encontrar seleções mais fortes que nos desafiem. E o que eu vejo na seleção brasileira é um amadurecimento de estilo de jogo e não de peças. Eu não olho para a seleção brasileira e acho que a gente está defasado em relação aos jogadores que hoje são convocados. Acho que a gente tem uma ótima seleção. Eu acho que o próprio Tite precisa encontrar modelos para que a seleção saia de situações em que ela é surpreendida, como foi contra a Bélgica na Copa do Mundo, como foi em outras circunstâncias que a gente acabou tendo mais dificuldades. Eu acho que a nossa seleção ela precisa amadurecer no coletivo. Eu acho que o próprio Tite, dentro dessa seleção, pode encontrar formas de jogo mais maduras e mais interessantes para a seleção ir além numa Copa do Mundo. Mas vencer uma Copa do Mundo é muito difícil. Nós somos o país pentacampeão do mundo, que eu acho muito maneiro, mas a gente não pode carregar isso como soberba. A gente chega na Copa do Mundo, a gente é o país a ser batido, mas a gente tem muito que evoluir também. Então eu espero que na Copa de 2022 a gente esteja mais maduro, os nossos jogadores mais experientes e mais preparados para a competição. Você fala com muita propriedade do futebol e esses últimos meses você está na bancada do Seleção TV alguns dias. Você tem vontade de ser comentarista de alguma transmissão de futebol? Gustavo, eu amo tudo, um pouco assim. Eu acho que ser comentarista de um jogo de futebol pode ser um futuro, pode ser uma oportunidade, pode ser que a própria empresa olhe para mim e veja isso como plano de carreira. Eu sempre tive muita dificuldade de responder a seguinte pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Isso me soa como é um pouco assustador para mim, porque o mundo está mudando tanto, eu mudo tanto, sabe? Eu mudo tanto a minha opinião, eu tô, inclusive, num processo de amadurecimento que eu tô em mutação constante. Então, daqui 5 anos eu não sei, eu quero continuar hoje com a cabeça que eu tenho. Eu quero sim, quem sabe, um dia me preparar para comentar um jogo. Não estou preparada ainda. Eu estou preparada, me sinto preparada, ainda aprendendo, para participar de uma seleção Sport TV, de uma redação Sport TV, de um Central da Copa, mas eu gostaria, de repente, de estudar e de me preparar para ser comentarista. Hoje a gente tem a Ana Thaís Matos, que é a grande referência na profissão, é a nossa comentarista de jogo. A gente tem a Rafaela Serafim, que começou recentemente também a comentar nos programas da casa. A gente tem um futuro brilhante pela frente. A gente tem a Renata também, que é comentarista do Redação. A gente tem a Camila Carelli. Nossa, acho que são muitas mulheres ali com potencial de virar comentarista. Quem sabe? Mas não é uma obsessão hoje. Estou me preparando para virar comentarista, mas é uma porta que eu jamais vou fechar. Eu vou te conversar uma coisa, que eu estava conversando com o Luiz Roberto. Eu falei: Luiz Roberto, você sabe qual é uma das minhas vontades atualmente? Você narrando e tendo a Bárbara e a Ana Thaís como comentarista em uma partida de futebol. E ele disse que ele elogiou bastante, disse que você é muito carismática. Ele disse também que você domina muito o assunto. Ele disse que é muito seu fã, viu, Bárbara? Que isso, imagina, eu que sou fãzaça dele. Até vou te contar uma coisa que aconteceu. Na final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, eu fui fazer o Tá Na Área em loco, então eu fiz o Tá Na Área às 5 horas da tarde, e depois eu posso ficar à vontade, acaba o meu trabalho. E aí eu sempre fico pro jogo. E aí eu fiz o seguinte, eu falei: cara, eu vou assistir o jogo um tempo na arquibancada e um tempo na cabine, porque eu quero ver o Luiz Roberto trabalhar. E eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. Muito impressionada. Eu falei: realmente esse cara, ele tem que ter 20 anos de profissão no patamar que ele está hoje, entregando o que ele entrega, porque a dedicação dele não é só o talento. Além do talento, que ele tem muito, ele é extremamente organizado. As anotações dele são perfeitas. Para você fazer flashes para o Jornal Nacional, eu acabei indo um pouco antes do jogo também. Então você tem um tempo, o Jornal Nacional você tem tempos bem curtos para entrar. Ele entra com um cronômetro na mão. Isso me lembrou até o Ayrton Senna, assim, na biografia do Ayrton Senna, como ele lidava com o tempo, como ele tinha o próprio cronômetro, enfim, não vou entrar nessa esfera, mas me lembrou, assim, eu vendo aquela cena, o Ayrton Senna. Então, o Luiz Roberto é um dos maiores, um dos mais organizados, um cara que eu admiro por isso, porque não importa quantos anos de profissão ele tenha, todo dia que ele vai trabalhar, que ele sai de casa, ele sai para entregar o melhor dele, ele sai para se desafiar, ele sai para ser o melhor no que ele faz. Então, para mim, o Luiz Roberto, além de ser um ser humano incrível, o Luiz Roberto é uma unanimidade, assim. Eu tive a oportunidade, além de
trabalhar com ele em programas de debate, eu tive a oportunidade de apresentar um prêmio com ele do Campeonato Carioca. O domínio que ele tem, o carisma que ele tem com as pessoas, a humildade que ele tem de falar com todo mundo ao redor dele. Ele é um cara muito especial. Fiquei muito feliz. E saiba que estamos aqui hoje graças a ele também, assim. Porque eu vi que vocês conversaram com ele. Eu não te conhecia, né, Gustavo? Assim, a gente está se conhecendo agora. Eu achei muito legal vocês terem falado com ele e me motivou mais a estar aqui também. Ele é realmente uma grande pessoa. Tem um comentário aqui que passou que eu achei interessante. O Alexandre falou assim, ó. Bárbara, minha esposa gosta muito dos seus looks. Eu recebi muita mensagem de homem querendo presentear a namorada com as roupas que eu uso, com os tênis. Eu sou mais molecona, né? Eu não sou brincão. Não sou muito menininha, não sou muito a menina da sandália, do salto, né? Eu gosto de uma coisa mais despojada, mais esportiva, e eu acho que tem algumas pessoas que se espelham e gostam disso. Mas nunca foi uma coisa planejada também, assim, as minhas roupas, sabe? Nunca falei, quero passar isso para as pessoas. Eu acho que a minha personalidade acaba imprimindo também no meu jeito de me vestir, mas é uma coisa muito genuína, assim, viu? Eu não planejo muito, não. Quero ser assim na televisão. Nunca foi assim, nunca foi uma coisa planejada. Outra coisa que eu acompanho você é que você gosta muito de treinar, gosta muito de estar na academia, fazendo treino funcional. É uma coisa que você gosta mesmo, né, Bárbara, desde o princípio. O esporte, ele me traz disciplina pra caramba, assim, sabe? Então, assim, essa coisa da endorfina, essa sensação de entregar uma coisa que depende do meu esforço físico, ele me ajuda no restante do dia. Eu comecei, assim, a ficar mais viciadinha em 2013. E de lá pra cá eu vejo as transformações que eu tive no meu dia em relação à minha disciplina com o próprio trabalho. Então hoje eu acordo 7h30, 8 horas, vou falar agora desse momento de pandemia. Aí graças a Deus eu tô com o hábito de meditar, então eu tenho conseguido, tô até participando de um grupo de meditação que o André Hernan criou, que é super interessante. Então eu uso essa primeira parte do dia para meditar. Depois eu faço o meu café, tomo um banho, porque eu gosto de tomar banho de malhar, e venho para minha sala aqui. Eu moro num apartamento bem pequeno, mas monto minha estaçãozinha, malho 1 hora. Depois eu faço meu curso de inglês, faço meu almoço. Então, assim, isso me traz uma motivação para cuidar de outras coisas da minha vida que são muito importantes também, que é a minha dedicação, são os meus estudos. Então, é importante para minha cabeça também, não só para o meu corpo. O esporte ele é muito importante para a cabeça, para o estudo, enfim, a prática da atividade física é muito interessante. Agora, Bárbara, perguntas rápidas para a gente poder terminar. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Um ídolo no esporte? Messi. Um ídolo na profissão? Luiz Roberto. Se a Bárbara não fosse jornalista, ela seria? Cientista. Você gosta? Eu não gosto hoje, mas na escola eu gostava muito. Eu achava que eu queria ser astronauta, por exemplo. Eu gostava de... Enfim. É uma outra loucura da minha vida que não vai dar tempo de contar hoje. Mas isso foi coisa de adolescente. Bem adolescente. Um objetivo que você tem na sua profissão que quer alcançar? Melhorar. Entregar melhor o meu trabalho. Eu acho que eu tenho muito que melhorar ainda. Agora, por que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Messi? Não é melhor do que o Messi. Ele não é melhor do que o Messi. Ele é um cara fora de série. Talvez um dos atletas mais completos da minha geração, né? Um cara que, além de ter talento, se dedica muito. Mas gênio é o Messi. Genial, de outro planeta, extraterrestre, é o Messi. Desculpa. Bárbara, uma dica para quem quer começar, para quem quer seguir essa profissão de jornalismo esportivo ou jornalismo em geral. Conta pra gente uma dica pessoal, e até pra mim também, que eu vou fazer outro curso. Esse ano eu vou ser narrador no campeonato de futsal aqui, campeonato piauiense de futsal. Enfim, conta pra gente uma dica. Cara. Parabéns. Futsal é incrível. Obrigado. É incrível. Parabéns. Eu acho que você, acima de qualquer coisa, tem que viver, respirar e gostar. Porque é uma profissão que te toma finais de semana, é uma profissão que te toma feriados. Quando eu vou entrevistar os jogadores, eu geralmente falo pra eles, não vem com essa pra cima de mim que você trabalha todo final de semana, porque eu também trabalho todo domingo. Eu só não concentro no sábado. Quer dizer, eu concentro, porque eu não posso fazer nada no sábado.
Então, assim, se você é uma pessoa que gosta, que consome, que estuda e que se dedica, você tem tudo para dar certo, você tem tudo para, enfim, ser feliz com essa profissão. Porque tem algumas pessoas que não se encaixam porque acham que a rotina é muito desgastante e ela de fato é. Então você tem que gostar muito mesmo para conseguir permanecer. Tenha persistência, seja uma pessoa estudiosa, seja uma pessoa que consome esporte, seja persistente, né, naquilo que você quer, intuitiva e siga o coração sempre. Seguindo o coração, a chance da gente ser feliz é muito maior. Pessoal que está acompanhando a nossa live, muito obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas, pela interação. Muito obrigado, Bárbara, por você estar aqui com a gente, contar suas histórias, suas experiências. Enfim, eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito seu fã. A galera também, eu acho que gostou bastante desse bate-papo. Muito obrigado, viu, Bárbara, que você conquiste todos os seus objetivos, que vai ser muitos, que eu acho que com certeza você vai conquistar, porque você é muito talentosa e muito capacitada. Enfim, Bárbara, muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a você, viu, Gustavo? Um beijo, sucesso para você também. Obrigada pelo convite, agradecer aí o pessoal que mandou pergunta também, participou com a gente. E estou à sua disposição, Gustavo, se eu puder te ajudar de alguma forma, se você quiser conversar, qualquer coisa, eu tô aí. Certo, você disse que ia fazer uma live? Conta aí que dia que é essa live, Laura. A minha próxima live é terça-feira, se eu não me engano, às 7 da noite. Que é com o Ferreira Neto, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade na televisão. Então, assim, lágrimas vão escorrer. Provavelmente. Bom, galera, eu vou acompanhar, então siga ela logo aqui em cima, tem o Instagram dela, siga logo ela lá para acompanhar essa live. Só falar só pra galera aqui, Bárbara, que amanhã vamos estar com o Milton Leite, narrador do Grupo Globo, às 5 horas da tarde. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, galera. Valeu, Bárbara. Beijo. Beijo. Obrigada a você.